Neste vídeo, vou explicar os únicos 10 movimentos de gimbal que você precisa dominar. Vamos ver quais são, mostrar por que funcionam, como acertar sempre e quando usá-los para dar um visual cinematográfico ao seu conteúdo. Ao final deste vídeo, você terá um kit completo de ferramentas para elevar o nível de cada projeto em que trabalhar. O plano de acompanhamento, ou plano de perseguição, é algo que você precisa conhecer obrigatoriamente. O essencial é envolver o público na jornada do personagem. Você apenas acompanha seu personagem por trás, lado ou frente enquanto ele se move. Aqui, consistência é fundamental. Acompanhe o ritmo e mantenha sempre a mesma distância do seu personagem. Aproximar ou afastar pode parecer desleixo e distrair o espectador. Segure o gimbal com as duas mãos. Prefiro o modo travado. Dobre os joelhos e deslize com seu personagem. Ao fazer uma tomada lateral, evite o passo de caranguejo de lado, pois está totalmente errado. Ande normalmente para frente e gire o gimbal 90 graus para filmar o personagem. Confie, ficará muito mais suave. Para um visual mais avançado, adicione elementos de primeiro plano à cena. Acompanhar seu personagem passando por coisas como postes de luz, bancos de parque ou pessoas cria uma incrível sensação de profundidade. Elementos em primeiro plano atravessam o quadro, tornando a cena mais cinematográfica. Beleza, tomada 2, o avanço. Agora, o avanço é um dos movimentos de gimbal mais icônicos. Embora pareça simples, pode mudar totalmente a energia da cena. Em vez de apenas capturar uma cena como ela é, você está ativamente puxando o seu público para dentro do quadro, guiando a atenção deles, criando profundidade e adicionando uma sensação de movimento que parece cinematográfica. Por exemplo, pontos turísticos. Avançar em direção à roda do milênio ou atravessar bicicletas acrescenta camadas à composição. Esse primeiro plano passando pela lente cria uma sensação de profundidade, quase como se o mundo estivesse se movendo ao seu redor. Grava em câmera lenta e fica ainda melhor. Os microtremores diminuem e o movimento se torna fluido e intencional. Agora, quando você estiver filmando um ponto turístico, como o Big Ben, por exemplo, não aponte a câmera diretamente para frente. Tente incliná-la um pouco para cima. Isso dá à torre do relógio uma presença muito mais dramática e imponente na tela, quase como se ela estivesse dominando o espectador. Essas pequenas mudanças fazem uma grande diferença. A escolha da sua lente também faz uma grande diferença. Use uma lente grande angular e você vai exagerar o movimento do primeiro plano. Tudo parece passar suavemente, dando energia e interesse à sua cena. Use uma lente mais fechada e o efeito é mais sutil, com o foco permanecendo fixo no seu assunto ou ponto de referência, mas ainda assim adicionando aquela sensação crescente de importância. O push-in vai além de avançar, trata-se de envolver o espectador na cena. Agora, se você realmente quiser elevar isso de nível, tente misturar o push-in com um leve tilt-up. Comece focando no chão ou nos pés do personagem e, ao se aproximar, incline devagar para cima até mostrar seu rosto. Isso aumenta o drama e torna a cena mais interessante. Terceira cena, movimento de paralaxe ou tomada em órbita. O movimento de paralaxe ocorre ao se mover ao redor do assunto, mantendo-o centralizado no quadro. É uma ótima forma de dar profundidade e destacar seu assunto do ambiente. Existem algumas maneiras de conseguir esse efeito. Por exemplo, ao filmar essa placa do metrô de Londres, caminhei em semicírculo ao redor dela, mantendo-a sempre no centro do quadro. O fundo mudou e isso criou uma sensação de movimento dramática e fluida, mas você nem sempre precisa se mover. Veja este exemplo. Meus pés estão firmes e uso só os braços e a parte superior do corpo para fazer a órbita. É um movimento menor, mas ainda cria o efeito de paralaxe com o fundo, neste caso, Big Ben e ponte de Westminster deslizando atrás do meu sujeito. Para funcionar bem, coloque o gimbal no modo de acompanhamento de panorâmica. Dessa forma, a câmera acompanha o seu movimento enquanto mantém todo o resto estável. Lembre-se, mantenha o assunto centralizado, ative as grades da câmera se precisar. Isso vai ajudar a manter tudo alinhado e garantir que seu movimento fique suave e consistente. É isso que cria a mágica. Ok, tomada 4. Movimento de grua ou jib. Se acha que precisa de uma grua gigante de Hollywood, pense de novo. Um movimento de grua é simplesmente qualquer movimento vertical começando de baixo e subindo. É uma ótima forma de exibir um local em grande escala ou dar um ar cinematográfico à cena sem muitos equipamentos. Uma forma eficaz de fazer isso é começar atrás de um objeto em primeiro plano. Pode ser uma parede, um arbusto ou qualquer coisa que esconda a cena.
Isso revela naturalmente seu tema ou ponto focal e ainda adiciona profundidade e interesse à cena. Quando a câmera sobe, os elementos do primeiro plano destacam o movimento, tornando o vídeo mais dinâmico e ajudando o espectador a se sentir imerso na cena. Agora, a maneira mais fácil de fazer isso é se agachar, mirar a câmera e levantar devagar, erguendo o gimbal enquanto sobe. Mas se você quiser um efeito mais dramático, um bastão de extensão ou monopé pode transformar uma simples elevação em um movimento de jib impressionante. Isso permite começar perto do chão e subir até o topo, agregando mais valor de produção à cena. O movimento suave para cima dá uma sensação cinematográfica que funciona perfeitamente como uma cena final, criando um desfecho forte e satisfatório. Com prática, essa técnica transforma qualquer lugar simples em uma sequência impressionante. É um movimento versátil que funciona especialmente bem para introduzir uma cena e ajuda a direcionar naturalmente o olhar do espectador para o seu ponto focal. Movimento bônus, a tomada falsa de drone. Agora, já que temos o bastão de extensão, vamos aproveitá-lo ao máximo e simular algumas tomadas de drone. Drones são proibidos no centro de Londres, mas um gimbal com bastão de extensão oferece um visual semelhante. Por exemplo, captar uma tomada real de drone sobre o Piccadilly Circus não seria legal, mas com um gimbal em um bastão de extensão é possível deslizar suavemente sobre a multidão para obter aquela perspectiva aérea. Veja outro exemplo, um movimento suave para frente descendo a Regent Street. Ao elevar a câmera e avançar, a tomada imita um drone voando entre os ônibus e esses táxis, criando um movimento cinematográfico e uma sensação de alto valor de produção, tudo isso sem realmente voar um drone. O segredo é a altura mais um movimento suave para frente. Essa combinação simples cria um visual cinematográfico semelhante ao de drone, ideal para ruas movimentadas ou locais proibidos para drones. Vamos voltar ao básico com o pull-out. Se o push-in é sobre foco e intimidade, o pull-out é sobre contexto e escala. Ideal para fechar uma cena ou destacar o espaço ao redor do sujeito. Uma forma é iniciar próximo ao rosto do sujeito e recuar, revelando-o olhando para um local como a Ponte de Londres. Outra opção é começar em um ponto turístico ou no horizonte da cidade e recuar para mostrar seu sujeito apreciando o entorno. A técnica é basicamente um push-in invertido. Enquadre o sujeito, ande suavemente e recue com cuidado. Uma lente entre 16 e 24 mm exagera o movimento e faz a revelação parecer maior. Essas tomadas tornam o movimento da câmera mais motivado e natural, dando ao público uma noção clara do sujeito e do ambiente. O tilt open vertical. Agora, o tilt pode parecer básico, mas em um gimbal ele fica incrivelmente suave e surpreendentemente poderoso. Tilt é mover a câmera para cima ou baixo, ideal para revelar elementos. Por exemplo, começar no chão e inclinar para cima para revelar um ponto turístico icônico como o Big Ben, ou inclinar para baixo dos galhos de uma árvore para mostrar a cena abaixo. Use o joystick do gimbal para controlar o tilt. A mágica surge ao combinar isso com outros movimentos. Uma combinação clássica é acompanhar com tilt para baixo, aponte a câmera para cima, como para o topo da ponte da torre, e ao recuar, incline-a para baixo para mostrar o assunto. Isso gera uma revelação dramática que prende a atenção do espectador. Outra opção é inclinar para cima ao avançar. Comece pelos pés do sujeito e suba até mostrar seu rosto. Isso cria suspense, adiciona intriga e traz um ar cinematográfico de alta produção à cena. Ambas as variações melhoram a qualidade do vídeo e tornam a narrativa mais interessante. Número 7. Olhar para cima é um dos movimentos de gimbal mais subestimados. Olhar para cima é simples e traz grandes resultados. Para isso, aponte a câmera diretamente para o céu, oferecendo uma perspectiva totalmente nova e adicionando interesse visual às suas imagens. Por exemplo, ao caminhar por uma rua estreita, apontar a câmera para cima captura o topo dos prédios deslizando enquanto você avança, criando uma sensação de movimento e escala. Outra forma eficaz é começar com a câmera alta perto de um objeto e depois baixá-la até o chão para mostrar o ponto focal. Isso funciona lindamente em câmera lenta, especialmente com uma lente grande angular, pois adiciona drama e um toque cinematográfico. Essa técnica também funciona com elementos naturais, como apontar a câmera para o topo de uma árvore e recuar para mostrar sua altura e textura do tronco, ou puxar dos portões do Palácio de Buckingham para revelar o sol cintilante.
O movimento de olhar para cima é simples, versátil e uma maneira fácil de adicionar profundidade cinematográfica aos seus vídeos sem configurações complicadas. Certo? Número 8. O giro ou ângulo holandês. O giro, frequentemente chamado de ângulo holandês, é quando a câmera gira ao longo do seu eixo de rotação, inclinando o horizonte. É um dos movimentos de gimbal mais estilizados, usado para criar desconforto, tensão ou uma perspectiva criativa única. Para conseguir esse efeito, destrave todos os eixos do seu gimbal ou coloque-o em modos como First Person View ou Rotação 360. Isso permite girar a câmera livremente em movimento e há ótimas formas de aproveitar isso. Por exemplo, comece em um ponto de referência e afaste-se para revelar o assunto, criando um efeito flyby, semelhante a uma filmagem de drone First Person View. Você também pode começar próximo ao rosto do seu personagem e depois se afastar ou avançar em direção a ele para uma revelação muito mais dramática. Esse movimento brusco funciona melhor se combinado com um movimento suave. Tente combinar uma leve rotação com um movimento lento para frente ou com um afastamento revelador para dar um toque cinematográfico à sua cena sem sobrecarregar o espectador. Quando usado sutilmente, o giro traz uma nova dimensão ao trabalho com o gimbal. Número 9. Movimento de slider. O movimento de slider é um daqueles movimentos que instantaneamente faz com que suas imagens pareçam limpas e profissionais. Movimento horizontal simples de um lado ao outro, ideal para revelar um assunto ou dar movimento suave a cenas estáticas. O destaque de um movimento de slider está na profundidade e no primeiro plano. Objetos em primeiro plano, como árvores ou placas, ao serem ultrapassados, dão escala e dimensão. É ótimo para revelar uma cena ou assunto. Essa técnica serve para lentes grande-angulares e fechadas. Por exemplo, uma cena com lente fechada desliza pela placa do metrô e revela o Big Ben ao fundo. Aqui está a mesma cena, agora com lente grande angular. Elementos em primeiro plano molduram e direcionam o olhar ao ponto de referência. Experimente com pontos de início e fim. Às vezes, começar um pouco atrás do elemento em primeiro plano e deslizar além dele cria a revelação mais dramática. Mesmo sem slider físico, essa técnica deixa suas cenas polidas, profissionais e cinematográficas. Beleza, número 10, o take lowrider. Para esse take, vamos ficar realmente baixos. O lowrider consiste em posicionar a câmera perto do chão para uma perspectiva única. Um dos meus exemplos favoritos é gravar em câmera lenta. Veja este exemplo andando por um grupo de pombos no Hyde Park. O segredo aqui é ter algo interessante no chão. A câmera lenta realmente ajuda se esses elementos estiverem em movimento, como o bater das asas dos pombos enquanto você passa por eles. Você pode usar esse movimento para revelar seu assunto. Nesta cena, passo pelos pombos para enquadrá-lo. Há hora e lugar para isso. É só experimental, mas pode criar uma cena muito envolvente e única. Outra dica é combinar movimentos de gimbal. Por exemplo, estou registrando uma cena de lowrider enquanto sigo os pés do meu sujeito na Tower Bridge. O ângulo baixo traz uma perspectiva diferente e com um gimbal é fácil obter movimento cinematográfico suave. Então, olha, tenha certeza de praticar esses movimentos e eles vão se tornar algo natural para você. Se você quiser aprender mais sobre filmagem com smartphone e movimentos com gimbal, então não deixe de conferir este vídeo aqui. Mas é isso da minha parte, obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.